Olá, gente! Hoje eu vou trazer um assunto para vocês que é algo recorrente aqui no escritório, que é em relação a empregado doméstico, tá? Alguns pontos que você que possui empregado doméstico tem que observar, que são muito importantes e que podem trazer problemas futuros, tá? O primeiro deles é a questão da data de admissão. É muito comum que a gente pegue contratos de empregados domésticos com admissão em datas que realmente não são existentes, por exemplo, no domingo, no feriado. Então é importante que seja observado esse início de fato. E atrelado à admissão, também é muito importante observar o prazo que essa admissão precisa ser feita. O que é que o social ele traz para a gente? Que as admissões precisam ser enviadas até um dia antes do início do trabalho. E aí, muitas das vezes, esse empregador ele só vem registrar esse empregado dias depois de ele ter de fato começado e vai lá no sistema e coloca a data retroativa. E aí, o que acontece? É passível de multas, já que isso está previsto. Então, se você vai contratar um empregado doméstico, vai cadastrar lá no E-Social, você precisa observar essa data de cadastro, tá? Então, por exemplo, se ele vai começar a trabalhar dia 10 de janeiro, essa admissão ela tem que começar e tem que estar no sistema constando no dia 9 ou antes disso. Então, esse é um dos pontos que mais acontecem e que podem levar às multas do E-Social, que não são multas muito baixas, e trazer problemas futuros, tá? Outro ponto de extrema importância é a questão do fechamento das folhas de pagamento. É muito comum também aparecer aqui no escritório os empregadores domésticos que acabam cadastrando esses colaboradores e não fazem o fechamento das folhas mensalmente. E aí acaba que também não faz o pagamento dessa guia mensal, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, eles não fazem o fechamento dessa folha e quando a gente vai observar lá no sistema, essas folhas estão em aberto há meses ou até há anos. Então, é de extrema importância que essas folhas sejam fechadas até o prazo legal, que é pelo menos o 5º dia útil, porque é assim que o empregado ele vai saber quanto ele vai receber líquido, vai poder assinar o contra-cheque e a partir daí ter tudo regularizado. É importante enfatizar que esse empregado ele precisa ter os mesmos cuidados de qualquer outro tipo de empregado, seja de empresa, servidor, enfim. Porque muitas das vezes esse empregador ele acha que por ser um empregado doméstico não precisa ter esse cuidado de fechar as folhas, pagar as guias, cumprir esses prazos de envio da social, cumprir os prazos legais previstos em CLT, então ele acaba que se prejudicando futuramente. Então é importante sim que ele observe todos esses pontos. E é aí que entra a importância fundamental de ter um profissional da contabilidade acompanhando esse empregador, porque ele consegue cumprir esses prazos todos dentro do que é previsto e assim ele ficar regular com o fisco e evitar também qualquer outro tipo de problema em relação a processos trabalhistas e afins. Outro ponto de extrema importância, trazendo em relação ao fechamento da folha, é a questão do pagamento. Então, muitos empregados domésticos acabam não tendo o recolhimento desse FGTS ou do INSS porque o empregador ele não fechou a folha e quando ele não fecha a folha não tem como gerar essa guia e muitas das vezes ele vai só postergando e deixa para pagar tudo um dia quando esse funcionário ele for demitido ou precisar de algum auxílio. Então, não se pode acontecer isso. Falta de pagamento, tanto de FGTS quanto de outros encargos, é tido como rescisão indireta, é passivo de processo trabalhista. Então, é de extrema importância que seja sim pago em dia até o dia 7 de cada mês, quando cai no fim de semana o feriado, é antecipado e aí dentro disso também se é cumprido o fechamento da folha lá dentro do sistema para que seja enviado a tempo. Outro ponto que se erra muito é em questão às férias. Existe na CLT a previsão legal de que as férias precisam ser informadas 30 dias antes no mínimo. E aí esse empregador acaba só deixando para informar essas férias ao colaborador, né, ao empregado, daqui a 2 dias, por exemplo. E aí o que acontece? Não é dado esse aviso de férias, não é cumprido esse prazo, não é informado no sistema da social essas férias e muitas das vezes essa informação vai passando, ficando em aberto e em uma fiscalização vai constar como se esse colaborador nunca tivesse tirado férias. Também atrelado isso das férias está a questão do pagamento, né? O pagamento ele precisa ser feito até 2 dias antes do início das férias.
e muitas das vezes o pagamento só é feito no final do mês, por exemplo, ou a pessoa paga muito antes e não tira férias e acaba se perdendo. Então é necessário cumprir esse prazo de 2 dias antes do pagamento. Outro ponto, ainda referente às férias, é o início. As férias elas não podem iniciar 2 dias que antecede fim de semana ou que antecede feriado. Então, às vezes, a gente pega situações que as férias estão geradas no sistema em dias de feriado ou que estão geradas um dia antes de feriado, e isso não pode, tem que ser observado, tem que ser seguido essa lei da CLT, tá? Também é importante salientar sobre a rescisão. Qualquer tipo de empregador doméstico, ele precisa dar o aviso prévio de rescisão, como qualquer que seja o tipo de contrato. Então, esse colaborador, ele precisa ser avisado com quantos dias forem que ele tem direito, seja 30, 33, 36, e acaba que muitas das vezes esse empregador, ele esquece de informar também, ou não sabe que precisa informar, e acaba demitindo já esse colaborador e não cumprindo esse prazo, e assim prejudicando a relação trabalhista. Então, você que possui empregado doméstico, você que tem esse tipo de folha de pagamento, é de extrema importância que você procure um profissional que possa te auxiliar nesses pontos. Existem vários outros pontos que eu não abordei aqui em relação a esses detalhes que precisam ser observados, mas esses são os mais comuns e mais recorrentes. São os que mais vêm para a gente poder fazer a regularização aqui. Mas existem também outros pontos que aí fica para um outro vídeo, que também é necessário e importante que se cumpra, porque estão todos previstos na CLT. E volto a reforçar, o empregado doméstico ele deve ser tratado em termos de lei trabalhista como qualquer outro empregado, tá? Da mesma forma que se trabalha para uma empresa, um servidor, enfim, é necessário que esse empregado ele cumpra os mesmos requisitos, tenha as mesmas características. Então a gente precisa realmente estar atento a isso. Se você possui um empregado doméstico, não sabe como é que está a situação, procure um profissional, entre em contato conosco que a gente pode te ajudar a regularizar para que você fique em dia com o fisco e não tenha nenhuma dor de cabeça em relação a nenhum processo trabalhista, e aí consiga manter em harmonia a sua relação de trabalho com o seu empregado.